Então, gente, mais uma vez, bom dia para aqueles que já chegaram aqui na sala. E agora, 8 horas e 30 minutos. Eu acho, então, que a gente pode dar início ao nosso diálogo aí a respeito desse texto do professor Daniel Litvin. No caso de hoje, então, a gente vai ver aí uma experiência diferente, num outro século, né? Então, o caso da Companhia das Índias, sobre o qual nós aqui conversamos na segunda-feira, estava localizado nos séculos 16 e 17, ou melhor, perdão, 17 e 18, 17 e 18. Esse caso hoje da Companhia Britânica da África do Sul está localizado temporalmente aí no final do século XIX. Portanto, eu faço questão de chamar a atenção para a experiência. Ela modifica a época, ela modifica a localidade em que se opera a relação da empresa com o país anfitrião, né? No caso, Ásia, primeiro caso. No caso de hoje, especificamente, África, né? E, além disso, são duas empresas que têm alguns elementos em comum, mas também apresentam algumas diferenças, né? Principalmente no que diz respeito ao ramo de atuação da empresa. Então, enquanto a Companhia Britânica das Índias Orientais era uma empresa exclusivamente comercial, essa de hoje é uma companhia que tem vínculo, né, com atividade produtiva, né? E, então, são diferenças importantes para a gente tentar identificar na maneira e na experiência dela naquele contexto específico, se existe regularidade, né, na atuação dessas multinacionais em tempos e localidades diferentes, que permitam a gente, a partir das regularidades, construir, então, o que a gente, né, colocou aqui desde o início, uma espécie de economia política da multinacional, né? Então, vamos lá. Vou passar a palavra, então, aí para Letícia e para Dominique. Fiquem à vontade, então. Bom dia, professor. Você está conseguindo me escutar? Estou ouvindo. Beleza, obrigado. Beleza. Só queria avisar que o meu vizinho está fazendo obra, então se começar um barulho e vocês não conseguirem me ouvir, é só me avisar, tá bom? Então, eu vou começar com um texto que é de introdução, que ele traz sobre as companhias das Índias, na Índia, e sobre a Companhia Britânica na África do Sul. E daí ela vai apresentar sobre um caso mais aprofundado sobre a África. O autor, ele começa o texto falando de uma revolta recente até, de 2001, no McDonald's, que o povo hindu, ele descobriu, surgiram rumores de que o McDonald's adicionava gordura animal às suas batatas. E daí o autor, ele fez um link desse evento com o evento de 1800, em que os soldados, eles também se revoltaram porque descobriram que os cartuchos eram engraxados com gordura de vaca. E daí, esses dois fatos mostram como, mesmo estando temporalmente muito separados, esses eventos, eles ainda têm o ponto de que as empresas, elas não estão se importando tanto com a cultura local, com as tradições locais, elas não pesquisam tão a fundo isso. E daí, o motivo seria porque elas se instalam em outros países, primeiro, pelo lucro que pode dar essa região e o mercado, mas também, e principalmente no ponto da Companhia das Índias e da Companhia Britânica, por um desejo de controle político.
porque elas eram usadas também para disputas de políticas locais, para ter essa intervenção no político também, além do econômico. E daí o autor traz no próximo, na próxima página e em seguinte, que na Europa e nesses administradores das companhias, eles tinham duas visões sobre os colonizados. Uma que esses colonizados eram selvagens, viviam uma vida sórdida, cruel e curta, citada ali no texto. E o seguinte era que esses colonizados eram os bons selvagens, de que eles viviam em harmonia com a natureza. Essa última visão de que era um bom selvagem não prevaleceu. A que prevaleceu era que precisavam ser civilizados. Então, nisso, as companhias, e ele cita bastante no texto, não se importavam tanto com a cultura local, porque ela não era civilizada, então ela não era importante, segundo as companhias. E o autor cita que os próprios britânicos, a população, ela não se importava tanto. Para elas reagiam com indiferença no que acontecia nas colônias. E eu achei interessante porque ele colocou que a grande exceção foi uma campanha popular contra o comércio de escravos, que foi bem sucedida em 1800, e ele cita que esse foi um dos movimentos éticos mais significativos da história, a exigir a regulamentação das empresas privadas nos países mais pobres. Em seguida, o autor ele coloca uma visão mais desses colonizados, dessas sociedades que receberam as companhias. A primeira, ele coloca sobre a Índia, de que a Índia ela estava dominada pelo Império Mogul, mas esse império ele conseguiu fazer uma síntese das culturas que trouxe para ele estabilidade política. Tanto que os hindus eles conseguiam altos postos no império. O Império Mogul ele também era rico e avançado economicamente. Então, quando eles se encontraram com a Companhia Britânica não tinha muito o que oferecer, porque o Império Mogul tinha bastante recursos ali. A única coisa que coloca é que eles conseguiam trocar por ouro, porque não havia tanto ouro em abundância ali na Índia. Mas o Império Mogul era um império avançado que de primeira vista não seria derrotado pela Companhia Britânica e pelos britânicos. Isso ao contrário das sociedades africanas. As sociedades africanas, Walter coloca que elas eram menos desenvolvidas economicamente, mas existiam várias culturas e povos locais diferentes e que tinham tradições extremamente diferentes. E quando a Companhia Britânica chegou no local que hoje seria a África do Sul, teve muita resistência. E os britânicos olhavam essa resistência como sendo irracional, eles achavam que era uma coisa selvagem, então eles não se interessaram por aprender a lógica da resistência, a cultura e a tradição que levavam aos planos e às estratégias de resistência. Isso gerou várias derrotas da Companhia Britânica na região da África. Ela teve algumas vitórias, porque o autor cita muito interessante de que algumas dessas culturas, eles acabaram queimando a safra para como oferenda aos deuses. Mas nessa maioria o que ele foca foram as derrotas ali, porque a companhia não tinha interesse de conhecer a cultura local. E daí o autor termina o texto falando de que as multinacionais de 1800, elas encontravam, os administradores, eles encontravam tanta dificuldade, tantos problemas inesperados, quanto os de hoje, os atuais. Porém, eles tinham um modo diferente de reagir a essas dificuldades, que era declarar guerra, que eles podiam declarar guerra. E seria isso desse texto, desse primeiro texto.
Professor, teu microfone está desativado. Então, só para assim, complementar e ao mesmo tempo sublinhar uma passagem aí da tua apresentação, Dominique, aí você mencionou o que nós já tínhamos também visto, né, na apresentação da segunda-feira, mas que havia uma mentalidade segundo a qual os europeus eles levavam com eles para o exterior, o dever praticamente, né, o dever quase que missionário de civilizar povos bárbaros, né? E eu acho que no caso da África do Sul, essa perspectiva ela é provavelmente muito mais nítida por parte dos europeus do que no caso da Índia, né? Porque como nós vimos aqui, muito embora essa experiência aí de hoje que nós estamos estudando, ela tenha ocorrido no final do século XIX, ela acontece numa região menos desenvolvida do que a Índia, né? Ou a Ásia, né? Então aí a gente vai perceber que os povos ainda estavam muito divididos em grupos tribais, né? E eles tinham maneiras de organizar a vida social deles que era bem distinta daquela que existia, por exemplo, na Índia, onde já existia, inclusive, um poder político estabelecido, né? Porque vocês lembram que lá eles comentaram na Índia do poder do Império Mogul, né? Isso significa que lá existia já um imperador, existia uma certa unidade estatal, né, de poder. No caso da África do Sul, não, né? E economicamente falando também, o desenvolvimento era bem menor do que aquele que eles encontraram na Índia. Então, mais do que nunca, no caso da África do Sul, aquela percepção lá do caráter, digamos, missionário que eles tinham, né, de levar a civilização, tinha peso na ideologia, digamos, que acompanhava todo o processo, né? Pode continuar. Bom dia. Bom, então eu vou fazer comentários e explicar um pouco do segundo texto, que é Cecil Rhodes e a Companhia Britânica da África do Sul. Cecil Rhodes foi um oficial do exército que estava na frente do comando da Companhia Britânica da África do Sul, em meados de 1880 até o final do século e o comecinho do século XX. Bom, Rhodes, eu achei muito interessante no texto, na verdade, que ele traz que a motivação principal do Rhodes era, ele fala aqui, sobre descobrir os planos de Deus. E para ele, os planos de Deus era justamente levar a Inglaterra, levar a cultura inglesa a todos os cantos do mundo. E ele fala aqui que eu vou até ler porque eu achei muito interessante de uma forma ruim esta parte. Primeiramente, procurar a raça de Deus, a raça que Deus escolheu para ser o instrumento divino da futura evolução. Inquestionavelmente é a raça branca. E devotarei o restante da minha vida ao propósito de Deus, que é ajudá-lo a tornar o mundo inglês. Então, essa aqui pelo texto pareceu ser a principal motivação do Rhodes a fazer tudo o que ele fez. Pois é, o que Rhodes fez? Na década de 1880, a Companhia Britânica se instalou na África do Sul, e promoveu a expansão de brutalidade da empresa, e foi muito brutal. Eles tinham muitas atitudes racistas, não entendiam a cultura das pessoas e das pessoas, dos locais, e promovia muitas guerras entre eles. E a região que correspondia era Botsuana, o Zimbábue, a Zâmbia e o Malawi.
Rhodes começou com a exploração principalmente de diamantes para ganhar dinheiro. E ele que controlava a indústria de diamantes na África. Mais ou menos 90% da indústria de diamantes era ele que comandava. E para conseguir enriquecer dessa forma, ele manipulava o preço das ações que ele desejava comprar. E para aumentar mais ainda a sua influência, ele comprava a imprensa, porque ele acreditava que a imprensa dominava a mente dos homens. Então, ele comprava a mídia para falar coisas boas sobre ele. E para conseguir mais ainda apoio, ele entrou para a política britânica. Então, ele era muito influente na Inglaterra para poder fazer tudo o que ele fez. Na Inglaterra, existia uma carta que... Deixa eu ver como era o nome da carta. Uma carta que protegia os nativos, que dizia que não podia escravizá-los, e era para apenas propagar o cristianismo, não para escravizar nem fazer guerras contra eles sem motivo, né? Só que Cecil Rhodes, ele meio que não dava muita atenção a isso. Então, ele simplesmente passava por cima dessa carta e não aceitava a cultura, ele forçava as pessoas a trabalhar porque ele simplesmente pegava as terras e criava imposto, e se eles não tivessem dinheiro para pagar esse imposto, ele matava as pessoas. Então era meio que uma forma de escravizá-los ou forçá-los ao trabalho. Só que eles não queriam trabalhar, porque o estilo de vida deles e a cultura da vida deles era totalmente diferente. Eles trabalhavam poucos meses por ano e para sustento próprio, para cultivo da, da sua roça e do gado, né? E Cecil Rhodes e os seus companheiros diziam que isso era preguiça e que eles não queriam trabalhar por preguiça. Então, começou aí as desavenças principais, né? Cecil Rhodes, ele se aproveitou muito dos conflitos internos nas tribos, porque tinham duas principais, que era os Shonas e os Matabeles. Dentro das próprias, elas eram tribos muito grandes que se dividiam em reinos. E eles dependiam muito de gado, porque era através do gado que eles podiam se casar, então eles compravam as suas esposas pelo gado. E então demorava bastante tempo para esses reinos se dividirem, e era coisas de séculos já. E os Matabeles, da mesma forma, porém eles tinham o poder um pouco mais centralizado, então eles eram mais unidos que os Shonas. Mas Rhodes não acreditava em nada do que eles falavam, não acreditava na sua cultura, não acreditava na sua religião, falava que a religião deles era uma mera superstição e que eles não eram desenvolvidos o suficiente, né? Então ele achou que poderia passar por cima deles. Porém, Rhodes, por um período, ele achou que eles estavam aceitando, né, o domínio de Rhodes da companhia. Mas não, na verdade eles estavam pensando eles estavam ainda digerindo a situação. E o que gerou muita revolta entre eles.
Eu achei uma parte aqui muito interessante também, que no, na Inglaterra da época já existiam manifestantes e ativistas contra essa companhia e contra o Império. E eles queriam que, na visão deles, combater a escravidão, impedir o alcoolismo entre os nativos e propagar o cristianismo. É mais ou menos o que a carta já falava. E tinha algumas entidades já que eram protetoras desses nativos. Por exemplo, a Sociedade de Proteção aos Aborígenes. É, e eles criticavam muito o Rhodes pelo que ele fazia. E o The Economist, ele fez uma crítica muito atemporal que eu achei muito legal também, que fala: as empresas poderosas querem obter bons dividendos para si e não ver a população nativa prosperar. Ou seja, as grandes empresas só querem o bem próprio, receber, lucrar, 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 mas não estão preocupadas com a cultura nem com a religião dos nativos, né? É, bom, aí, é, próximo à região dos Shonas e do Matabeles, tinha uma outra tribo que se chamava Boeres. E o território era Transvaal. E aconteceu uma pequena desavença, um conflito nesse território, que não estava sendo utilizado pelo Rhodes, mas ele utilizou desse conflito para entrar em conflito com os Shonas e os Matabeles, dizendo que eles eram primitivos, né? E então plantou uma rebelião entre os próprios nativos. E os motivos principais foram porque os brancos pegaram o gado, eles pediam para eles trabalhar, falando que eles iam dividir a terra, que eles iam dividir o gado, mas na verdade o que acontecia, eles pegavam todo o gado e a terra eles pegavam, os brancos pegavam as partes cultiváveis e deixavam o refúgio, o resto para os nativos. Então foi essa divisão errada de terras e os brancos ficavam com as coisas que eram melhores, que os Matabeles e os Shonas consideravam boas e davam só coisas ruins para eles. Teve uma epidemia de peste bovina que matou o pouco gado que os Shonas e os Matabeles tinham. O Rhodes foi lá e criou um imposto sobre cabana, que era justamente a obrigação, criar uma obrigação financeira dos africanos com os brancos, para eles terem que trabalhar para pagar esse imposto. E também foi uma revolta porque os brancos ignoravam a carta, e para coroar, né, a cereja do bolo foi que Rhodes ele simplesmente quis rebatizar aquelas terras de Rodésia, como se fosse até uma provocação assim para os povos nativos. E por esse motivo, os médiuns, eles falam médiuns, os cabeças, né, tipo como se fossem os padres ou os sacerdotes, não sei, da religião deles, começaram a instigar com que os nativos, tipo, percebessem o que estava acontecendo, porque eles não estavam se ligando muito, assim, tipo, entendendo de fato o que estava acontecendo. E esses médiums começaram a instigar esse pensamento de revolta neles, né? Então, aqui ele meio que dá a entender que foi uma rebelião pautada pelo pensamento da religião deles. E eles também ficaram muito revoltados porque os brancos viviam chamando eles de preguiçosos porque não queriam trabalhar, não reconheciam a religião, e aí, como eles roubaram o gado, eles não conseguiriam casar, não conseguiam perpetuar
os reinos, nem a cultura. Então foi bem complicado, porque os brancos simplesmente chegaram, mandaram eles trabalhar, 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 não davam nada para eles, roubaram a terra, roubaram o gado, roubaram as famílias, mataram a cultura, mataram a tradição, mataram mães, mataram crianças. Então, os nativos, óbvio que eles iam se rebelar, né, contra os brancos. E a rebelião durou mais ou menos um ano. Os nativos africanos lutaram com unhas e dentes para tentar se defender, né? E os matabeles, como eles tinham um poder mais centralizado, eles conseguiram durar um pouco mais, né? Vamos dizer assim. E os Shonas, infelizmente, eles não conseguiram. O Rhodes matou quase todo mundo e o que sobrou, essas pessoas não tinham mais força para lutar. Então, eles simplesmente se renderam ao Rhodes. Então, a rebelião aconteceu porque a companhia não havia conseguido entender as perspectivas deles. Se eles chegassem e tentassem entender, se eles chegassem e tentassem conversar ou fazer acordos com a própria tribo, com as próprias tribos, com entendendo como que era o sistema de trabalho deles, como era o sistema da cultura, talvez isso não teria acontecido. No entanto, Rhodes conseguiu ainda fazer um tipo de amizade com os Matabeles no final da vida dele, mas ele usava muito do medo para ter o poder sobre as pessoas. Tanto que uma frase que tem dele aqui é: você deve matar todos que puder. Serve como lição para eles quando conversarem sobre o que aconteceu à noite. Eles contam os mortos e começam a sentir medo de você. Então, ele tinha o poder, mas através do medo. E os Shonas, como eu tinha falado, os Shonas se renderam, os que restaram, e os Matabeles acabaram se tornando amigos de Rhodes. E no final, quando já tinha matado praticamente todo mundo, quando a cultura já tinha sido dizimada, quando o principal rei das tribos já tinha morrido, aí Rhodes quis fazer um acordo. Então, ele aboliu a polícia nativa, que era uma polícia que apreendia muito a população, eles tinham muito medo dessa polícia, e selou a paz com os Matabeles, prometendo para eles que ele daria um pouco mais de terra para eles poderem cultivar e daria salário para os chefes das tribos. Então, tipo, só os chefes recebiam um salário e recebiam um pouco de terra. Ai, tá bom, isso aí. É se quiser. Mas no fim, os Matabeles aceitaram e foi selada a paz entre a companhia e as tribos locais, né? E aqui no final do texto fala que a decadência, né, da companhia foi justamente por eles terem suposto que era só chegar e fazer todo mundo trabalhar e que eles aceitariam isso de uma forma pacífica e sem guerras, né, sem lutar pelo que era deles. E aí a companhia não entendeu isso e já tentou com poder de fogo muito mais forte do que as tribos tinham, né? E, bom, aí 3 anos depois, eu acho, dessa conciliação,
Rhodes acabou falecendo do problema cardíaco e foi enterrado junto com um dos reis da tribo das tribos locais. E hoje em dia lá ele não é muito bem visto, não. Tem o túmulo dele tudo lá, mas o pessoal não curte muito ele. Porém, na Inglaterra, por um longo período de tempo, ele foi considerado o cara, assim. E, porém, perdão, mas as terras que ele estava tentando conquistar através da empresa, né? Zimbábue, Zâmbia e Malawi, eles foram se tornar independentes muito tempo depois, e eles buscaram essa ideia dos seus antepassados contra Rhodes para se tornarem independentes. Então, eles sentiram muito orgulho, assim, os nativos do seu povo ter lutado contra a exploração. E acho que, em geral, é isso, professor. Uhum. Ok, ok. A gente vai agora tentar aí conversar um pouquinho. Não sei se alguns dos colegas que chegaram a ler o texto e que não fazem parte necessariamente que não sejam a Letícia e a Dominique, se gostariam de fazer algum comentário. O povo tá mudo esse negócio? Então, se algum dos colegas que não são Dominique e Letícia quiserem pontuar alguma coisa, tiverem lido o texto, ou mesmo que não tenham lido, mas tenham conhecimento a respeito dessa temática e quiserem pontuar alguma coisa a respeito do texto, podem fazer as suas considerações aí, podem tomar a palavra. Ou se tiverem dúvidas sobre o que foi falado aqui pelas duas colegas. Senão a gente vai tentar resgatar alguns elementos dessa fala delas aqui e tentar dar uma sintetizada um pouco em tudo isso que foi trazido aqui, elencando alguns pontos aqui que talvez sejam importantes para a gente entender essa experiência específica da Companhia Britânica da África do Sul, né? Bom, se ninguém tem nada então para considerar, se quiserem intervir durante meus comentários aqui, pode intervir à vontade, ficam absolutamente livres para isso, né? Mas eu penso, Dominique e Letícia, que certamente, né, para fazer a apresentação aqui, ler o texto, que fica uma primeira coisa que fica patente aí nessa experiência é que a violência permeia a relação das empresas transnacionais com a sociedade hospedeira, né? Vocês concordam com isso? Você pode repetir, professor? A violência permeia toda a relação das empresas transnacionais com as sociedades que hospedam esses investimentos. Eu concordo com isso. Então, vamos lembrar que entre as regularidades, assim, entre as similaridades que existem entre a Companhia Britânica da África do Sul e a Companhia Britânica das Índias Orientais, um elemento de identidade entre elas é que as duas possuíam um exército próprio, né? Então, as duas companhias, elas foram para territórios exteriores, externos, né, à Inglaterra, e levaram consigo
forças armadas, né, para se defenderem e, ao mesmo tempo, se fosse necessário, fazer valer os seus interesses. Portanto, essas companhias elas não foram com a possibilidade de verem naufragados aí os seus planos, né? A Letícia comentou aqui sobre aquela passagem, né, do livro de pensamentos, né, do Cecil Rhodes, onde ele fala de Deus, né? E é uma passagem bem interessante, né? Porque esses homens aí que vocês viram envolvidos nessa operação, principalmente o líder dos ingleses, que era Cecil Rhodes, ele se utiliza, né, da retórica cristã, né, para justificar, inclusive, as suas ações, né? Então veja que o texto que a Letícia citou aí, o trecho onde ele fala de Deus, ele diz: considerei a existência de Deus e decidi que há uma boa chance que ele exista, né? Se ele realmente existir, deve estar trabalhando em um plano, né? Então, veja só, ele considerou a existência de Deus, mas para que, se Deus existe, certamente ele não está à toa, né? Deus não é um sujeito que fica à toa, né? Ele está trabalhando num plano. E se eu quiser servir a Deus, eu devo descobrir que plano é esse e fazer o melhor possível para ajudá-lo, né? Imagina você que esse Deus do Cecil Rhodes e dos cristãos da época aí era um Deus que precisava de ajuda, né, dos homens e principalmente dos ingleses, evidentemente, né? Então ele precisava descobrir o plano de Deus para ajudar Deus, porque esse Deus é um Deus absolutamente insuficiente, incapaz. E ele pergunta: como é que eu vou descobrir o plano de Deus, né? Então ele diz: primeiramente eu preciso procurar a raça que Deus escolheu para ser o instrumento divino da futura evolução, certo? Inquestionavelmente é a raça branca. Ele já descobriu, provavelmente ele tinha uma intimidade muito profunda com Deus, muito intensa, né? E ele descobriu, portanto, que era a raça branca. Mas não era só a raça branca, né? Na consequência, ele diz: devotarei o restante da minha vida ao propósito de Deus, não ao propósito dele e dos ingleses, ao propósito de Deus, né? Portanto, não culpem os ingleses por matarem os africanos, culpem a Deus por isso, porque esse foi um projeto de Deus. O que eles vão fazer lá na África é um projeto de Deus. E ajudá-lo a tornar o mundo inglês. Então você percebe aqui que o mundo não é para ser só branco, não é para ser controlado pelos brancos, é para ser controlado pelos ingleses. A gente precisa colocar essa fala do Cecil Rhodes dentro do contexto histórico de que tudo isso está acontecendo, né? Essa experiência da Companhia Britânica da África do Sul na África. Lembrando que o final do século XIX, em primeiro lugar, é considerado pelos historiadores, né, como o período do imperialismo, né? Ou seja, a Inglaterra, nessa altura, evidentemente, por conta dos séculos anteriores, continuava a ser uma potência colonialista, né? Ainda controlava a Ásia, ainda controlava a boa parte da África, enfim, ainda tinha uma posição colonialista ainda muito importante, e agora vinha sendo ali assediada, né, pelas potências secundárias que vinham ali crescendo, né, principalmente no que diz respeito à industrialização, né, que era a França, era a Alemanha, os Estados Unidos e o Japão. E a África, nesse momento, ela é um objeto de disputa acirrada entre os europeus, né? 1888 é a data da Conferência de Berlim, em que a África foi retalhada pelos europeus. 1888, coincide com esse prazo,
né? Então houve uma expansão importante colonialista no período anterior, durante o período do chamado capitalismo mercantilista, e teve continuidade agora quando acirrou a luta entre as grandes potências, né? E da África vinha minério e principalmente ouro e diamantes, né? Vocês viram aí que além da Companhia Britânica da África do Sul, Rhodes também dirigia uma segunda grande empresa chamada De Beers, que existe até hoje, né? E já em 1889, segundo o texto, essa De Beers, ela controlava nada mais, nada menos do que 90% da produção de diamantes no mundo, né? Então veja que aquilo que nós falamos da empresa da Índia lá, que ela necessitava do monopólio comercial e dali vinha todo o seu poder, a De Beers também detinha esse poder monopólico, né? Ou seja, ela controla a produção e controla a venda, ou seja, pode pagar o mínimo possível e vender pelo máximo possível, já que é a única produtora e o único vendedor. Essa De Beers, ela existe até os dias de hoje, é das maiores empresas do mundo nesse ramo de diamantes e pedras preciosas, né? E continua tendo sua existência até os dias de hoje. Então, veja, nesse contexto de domínio, no caso da Inglaterra, muito mais de manutenção, né, do poder adquirido nos séculos anteriores, do que no sentido de conquista de novos, de poderes mais amplos ainda, né? É nesse contexto que se insere o pensamento do Rhodes, né? De que ele está ali agindo em nome de Deus, e em nome de Deus ele vai levar os ingleses a tornar o mundo inglês, vai ajudar a tornar o mundo inglês, né? Absolutamente pertinente, portanto. Eu tenho aqui comigo uma obra de um historiador sueco, né? Que o título é esse aqui que vocês estão vendo, ó. Exterminem todas as bestas, né? Lá em cima tem o nome do autor, que é um nome aí um pouco estranho, que é Sven Lindqvist, né? E nessa obra, Exterminem Todas as Bestas, o autor fala exatamente da experiência dos europeus em geral, não é só da companhia aqui é dos europeus em geral. Então ele menciona aqui os ingleses, os franceses, os belgas, os holandeses, os alemães, etc. Ele fala os portugueses, os espanhóis, menciona todos eles aqui. E mostra exatamente as práticas deles na África, né? Genocídio. Né? Aliás, eu postei ontem uma matéria que saiu aí, segundo a qual o Burundi e também um outro país que me foge agora o nome, estão hoje reivindicando que os países, no caso específico lá, né, no caso da Namíbia, se eu não me engano, Namíbia também, estão reivindicando o ressarcimento pela destruição particularmente eles estão reivindicando junto à Alemanha, né? Porque esses países aí acabaram sendo, na partilha de 1888, acabou ficando sob o controle da Alemanha. Então estão reivindicando a Alemanha ressarcimento pela destruição que fizeram entre o final do século XIX e o início do século XX nesses dois países, né? Então, ok, posto isso, essa natureza violenta, esse desejo de domínio, de controle, inclusive de transformar o mundo em um mundo inglês, a gente tem aí no texto um momento muito importante, que é aquele onde o autor nos diz por que os ingleses foram para a África do Sul, ou para a África de um modo geral, né? Vocês lembram? Porque eu não vi vocês, não sei se eu me distraí, mas eu não vi vocês falarem dos motivos que levaram os ingleses à África do Sul. Não sei. Aqui, não sei se é bem isso, mas eu achei que era motivado por
lucro, o desejo de expandir o Império Britânico, mas não sei se seria isso. Tudo isso, tudo isso. Isso tudo se faz presente aí, mas, além disso, né, eles falam do busca de ouro, da riqueza africana, do ouro, né? Havia uma expectativa de que a África fosse muito rica em ouro, né? Então eles foram para lá com a finalidade de se apropriar da riqueza africana, né? Tem uma passagem aqui, logo no início do texto, que eu acho ela muito interessante. Logo no início do texto aí, da parte específica da África do Sul, onde o autor diz o seguinte para nós, olha: se as empresas quiserem ser bem-sucedidas, devem reagir rapidamente às forças da concorrência, que estão em constante mudança. Às vezes, elas têm apenas dias ou semanas para tomar grandes decisões estratégicas, como, por exemplo, se deve investir em um país ou retirar-se dele. Devido aos grandes recursos financeiros e ao tempo limitado de seus administradores, pode fazer sentido para as empresas investirem dezenas ou centenas de milhões ou até bilhões de dólares. Considerar projetos de menor escala ou detalhes insignificantes tirariam a atenção dos administradores das questões mais gerais de estratégia. As multinacionais são como elefantes, movem-se rapidamente, são poderosas, mas não foram feitas para manobras delicadas. Veja que interessante aqui, gente, isso é muito importante, inclusive para a continuidade aí do nosso estudo. O autor está dizendo aqui que as empresas multinacionais, elas agem de uma maneira que não necessariamente é resultado da sua escolha, né? Ela não tem escolha para agir, né? Veja só, devem agir rapidamente às forças da concorrência, que estão em permanente mudança, né? Isso aqui é uma coisa muito importante para nós, para nosso entendimento desse processo, né? Significa dizer que o sistema capitalista, ele tem um modo particular de funcionamento ao qual todos os agentes sociais estão subordinados. Essa fala aqui, para mim, é uma fala muito importante, principalmente vindo aqui desse autor, né? Porque deixa muito claro que necessariamente a questão da ação dos ingleses na África não está subordinada exclusivamente à natureza, à peculiaridade da sua raça, né? Ou da sua etnia, né? Isso está vinculado, digamos, a um sistema que é muito maior do que o homem, muito embora tenha sido construído pelo homem, né? E aí, na continuidade desse trecho aí que eu estava mencionando, que fica logo no começo, na página 65, o autor, lá embaixo, ele complementa e diz o seguinte, ó: como, ele pergunta, né? Como até as empresas mais bem intencionadas podem conciliar cronogramas e perspectivas conflitantes, sem mencionar os diferentes objetivos que as sociedades anfitriãs podem ter? A pergunta que ele faz, né? Como as empresas podem conciliar objetivos conflitantes? Como que as empresas podem trabalhar em cooperação com as culturas locais e ainda, em um nível prático, ser bem-sucedidas nos mercados globais? Colocado de outra forma, como uma multinacional colossal atua de forma sutil nessa área, né?
Veja, são perguntas importantíssimas que evidentemente, a experiência da empresa vai responder isso para a gente ao longo do texto. Ele não responde isso de uma maneira taxativa, ele coloca a pergunta e narra a experiência. Ele fez isso também no texto da Índia, né? Ele coloca perguntas e narra a experiência da companhia na África do Sul, né? E pelo que a gente vai ver da experiência da África do Sul, a empresa não tem condições de conciliar os seus interesses com os interesses da sociedade para onde ela vai, né? Então, ou a sociedade para onde ela se dirige se amolda e se adapta aos interesses da corporação, ou, como o texto vai mostrar, a corporação vai ser obrigada a submeter essa sociedade aos seus propósitos de negócio que a levou para aquela região, né? São questões bastante importantes aí da gente prestar atenção. Um outro elemento aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, principalmente porque este autor aí, Daniel Litvin, é exatamente o mesmo autor do texto da Companhia Britânica da Ásia, lá da Índia, né? A Companhia Britânica da Índia. Esse aqui é a obra, o título da obra dele é essa, né? De onde foram tirados os textos, ó. Os Impérios do Lucro. Então é o mesmo autor, são capítulos distintos da obra, e a gente percebe que tem um padrão na leitura que ele faz desses dois processos, na Índia e na África do Sul. Percebam que no caso da Índia, ele chamou muita atenção para a personalidade dos homens que estavam à frente da companhia. Então lá na Índia ele falou muito do Robert Clive, que era o inglês que estava à frente da companhia, e opôs esse Robert Clive àquela personagem, né, de um hindu chamado Sirai, né? E aqui na África do Sul ele faz a mesma coisa, né? Então o personagem central é o Cecil Rhodes, e na África do Sul existem ali os reis, né, locais tribais, né, dos Matabeles, como é o caso do Lobengula, por exemplo, né, que ele menciona no texto. Então ele tenta transferir para a personagem a importância do fenômeno que está acontecendo. Lá na Índia ele dizia que os donos, né, os acionistas, né, os donos da Companhia Britânica das Índias não tinham controle sobre o que o Robert Clive e os funcionários da companhia faziam na Índia. Aqui ele vai dizer a mesma coisa. Ele vai dizer que Londres, quando ele fala Londres, ele quer falar tanto dos acionistas dessa empresa quanto do próprio rei, né? Da própria monarquia. Londres não sabia o que acontecia lá na África do Sul, não tinha controle sobre o que acontecia, né? Então, é uma maneira dele tentar desvincular a relação íntima que existia entre o Estado, no caso imperial britânico, né, e as corporações aí, as grandes empresas, essas grandes companhias que atuavam, muito embora em nome de empresários privados, atuavam também em nome da expansão do Império Britânico, né? Isso aí é um outro aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês. A gente precisa prestar atenção nas coisas que a gente lê aqui, hein, gente? Nos dois casos que nós vimos até aqui, existia uma ligação profunda entre a empresa privada e o Estado, né? Inclusive, aqui, de novo, se repete o caso, né, das cartas reais ou das cartas patentes que eram concedidas às empresas para que elas tivessem um monopólio com o comércio com aquela região onde ela invadisse. Começa daí a relação. Posteriormente, o texto aqui da África do Sul vai dizer que o Rhodes muitas vezes precisava, né, de apoio
dos donos da companhia, e muitas vezes precisava vencer também, né, a opinião pública e o próprio apoio, né, da coroa britânica. Rhodes, então, vai virar, inclusive, parlamentar, vai virar, inclusive, primeiro-ministro, né, da colônia sul-africana, né, e é nessa função que ele passa a desempenhar um cargo político de importância, né, na África do Sul. Mas, com relação ao que acontece em Londres, se Londres tinha ou não controle, é uma questão bem interessante. Se a gente lê devagarinho o texto, né, prestando bastante atenção aí, a gente vai perceber alguns elementos interessantes. Por exemplo, né, o autor diz para nós que Londres não tinha controle. Ele menciona, inclusive, que numa determinada situação lá de conflito entre os Matabeles e a companhia, o rei Matabele chegou a enviar uma carta para a coroa britânica, para a rainha. E diz ele que a coroa britânica, diz o texto aí que a coroa britânica foi solidária aos africanos, ou seja, respondeu a carta se solidarizando, inclusive dizendo provavelmente que orientando, sei lá, Cecil Rhodes, aqui não diz com detalhes, né, a mudar a sua maneira de atuar junto àquela situação lá. Isso por conta de um contrato que os Matabeles haviam assinado com os ingleses, mas eles não haviam entendido direito, e na hora que os ingleses começaram a atuar na região, se utilizando daquele contrato assinado, eles perceberam que o contrato dava aos ingleses uma série de privilégios e benefícios absolutamente nocivos aos interesses daqueles povos. Então ele quis recusar o acordo, mandou uma carta para a rainha lá, e a rainha respondeu, né, dizendo que era solidária, então, aos Matabeles, porém o texto diz que Cecil Rhodes ele tinha controle, né, sobre a comunicação do rei com a colônia, né, e, portanto, ele fez desaparecer essa carta, né, fez desaparecer essa carta. Mas veja que interessante aqui. A gente percebe numa determinada passagem aí, onde o autor está conversando sobre isso, ele fala para a gente que existiam oficiais britânicos, ele cita um deles, no caso aí especificamente, Sidney Shepherd, é um oficial do Império Britânico. Isso aqui não é um cara da companhia, isso aqui é um representante do poder da coroa. Esse sujeito, ele também estava lá na África, e ele era, por assim dizer, ele provavelmente muitos outros, eram ali os supervisores, por assim dizer, da colônia, do Império Britânico. E ele parece que ele era absolutamente conivente com a situação, né? Porque ele sabia de tudo que estava acontecendo e simplesmente negligenciava, né? Portanto, aqui a gente começa a ver que Londres tinha, sim, conhecimento do que acontecia na África do Sul. Que quando acontecia alguma coisa que era bom para a companhia, ainda que fosse prejudicial e nefasto para o povo africano, Londres fechava os olhos. Mas quando acontecia alguma coisa que era ruim para a companhia, lá na África do Sul, Londres reagia. Quer ver como é que isso é verdade? Página 81. Finalzinho do primeiro parágrafo, o autor escreve assim, ó: à medida que a companhia passou a ver a Matabelândia com olhos cada vez mais cobiçosos, os ataques dos Matabeles estavam tornando cada vez mais difícil para os brancos recrutarem mão de obra Shona para trabalhar em suas fazendas.
Última frase, é a mais importante dessa conclusão aí. No mercado de ações de Londres, as ações da companhia estavam indo mal. Como é isso? Dá para explicar isso? O mercado de ações em Londres reage em razão do que acontece lá na África do Sul. Mas Londres não sabe de nada do que acontece na África do Sul. Como eu posso compatibilizar as duas informações? Londres não sabe de nada. O rei inglês é bom. É um cara bom, de coração bom. Rhodes é o capeta. E quando Rhodes mata africanos, ninguém sabe de nada. Quando a companhia que o Rhodes controla vai mal, Londres sabe de tudo. As ações estão caindo porque os acionistas estão vendendo ações com medo de perder dinheiro com a companhia. Ou Londres sabe ou Londres não sabe. Não pode ser Londres sabe quando as coisas vão mal e Londres não sabe quando eles estão matando africano, né? Tem uma outra passagem aí no final do texto em que o autor narra que a companhia estava enfrentando uma série de adversidades, reações dos povos locais que se defendiam, evidentemente, né? E diz aqui que Rhodes precisava reforçar o exército da companhia, ou o exército britânico, que estava lá na África do Sul e que atuava em defesa dos interesses da companhia. Então ele diz aqui, ó, Rhodes exigia esse processo aí, essa crise, exigia uma diplomacia febril por detrás do pano, que incluía convencer a diretoria da Companhia Britânica da África do Sul. Convencer a diretoria da Companhia Britânica da África do Sul significa convencer os acionistas que estão em Londres a autorizar a compra de grandes quantidades de armas sem saber para que se destinavam. Bacana isso, hein? Cecil Rhodes levou um pedido aos diretores, aos donos, aos acionistas da companhia, para que eles autorizassem a companhia a comprar uma grande quantidade de armas. As palavras são do autor. Grandes quantidades de armas. Veja só. Sem saber para que se destinam. Quando você compra banana, qual é a finalidade da banana? Quando você compra sapato, você compra sapato para quê? Para proteger o pé, você compra arma para matar alguém. Pronto. Então não precisa saber para que se destina. Vai comprar metralhadora, você vai para matar passarinho? O texto fala que eram metralhadoras. Em outras passagens aí, metralhadoras, que eles citam metralhadores Maxim, né? Cita até a marca da metralhadora. E compra metralhadora para matar passarinho na África, né? Por que não solicitou estilingue? Se a metralhadora é para matar povo. Tem muito que... Se vocês tivessem a chance de ler esse livro aqui, ó, vocês iam ficar... Você nem se consegue chegar à leitura até o final, porque o livro é... Esse autor aqui, inclusive, sabe o que ele defende aqui nesse texto? Uma das teses dele aqui é que tudo isso que vocês estão vendo aí, e lendo e conhecendo sobre a companhia na África do Sul, segundo esse autor aqui, um sueco, hein? Foi o laboratório para os campos de concentração que depois vão ser implementados na Europa. Não apenas os gulags, os campos de concentração nazistas. Outras experiências de extermínio, a África serviu de laboratório para isso. Isso é uma tese que ele tem ali.
Aliás, falando nisso, deixa só eu dar uma olhadinha, página 70, tem uma passagem aqui, onde o autor diz o seguinte, presta atenção nisso aqui, porque isso é importante. O autor diz aqui, ó, página 70, no contexto deste capítulo, que ele está escrevendo aqui, né, o sucesso comercial de Rhodes não é a questão mais intrigante, mas sim a maneira pela qual ele conseguiu alcançá-lo, pois suas ações dão uma ideia da energia e vitalidade que ele empregou mais tarde com um efeito devastador de suas investidas nas terras dos Matabeles e Shonas. Aí ele fala aqui da necessidade de recursos que a companhia tinha para uma série de ações e tal, e ele escreve assim, quando a necessidade exigiu, Rhodes teve a iniciativa, em 1887, por exemplo, de dar uma corrida de última hora até Londres, para conseguir respaldo financeiro de Nathaniel Rothschild, influente financista europeu. É importante vocês observarem isso aí também, né? Porque Rothschild ele tem uma importância na história. Já houve, inclusive, quem disse que se nós quisermos conhecer a verdadeira história do mundo, principalmente do período do capitalismo para cá, basta abrir os arquivos da família Rothschild, né? Aqui é Nathaniel Rothschild, influente financista europeu. Esse Rothschild, na verdade, era o dono da De Beers, né? Aquela empresa que vai se ocupar exclusivamente lá do controle do mercado de diamantes, da produção e do mercado de diamantes. Continua sendo até hoje. Para obter o apoio das políticas locais, dos políticos locais, Rhodes deu a eles ações de suas empresas e entrou para a política, primeiramente como membro do parlamento da colônia e depois primeiro-ministro. Para garantir mão de obra africana disciplinada para suas minas, ele deu apoio à lei do comércio, né, que permitia aos trabalhadores fossem revistados e os ladrões de diamantes açoitados. Os trabalhadores africanos das minas da De Beers eram amontoados. Olha só, presta atenção aqui, nisso que ele está explicando para nós. Os trabalhadores africanos da De Beers eram amontoados em áreas cercadas, semelhantes a prisões. Isso lembra alguma coisa a vocês? Já viram filmes sobre Auschwitz? Rodeadas de torres de guardas, patrulhadas pela polícia e pelos cães da companhia. Da próxima vez que vocês assistirem algum filme sobre o Holocausto de Hitler nos campos de concentração, deem uma olhada nos campos de concentração e depois revejam aqui a descrição desse autor aqui sobre os locais onde operavam a companhia britânica lá na África. Ele me comenta aqui, né? Nesse estágio de sua carreira, parecia que Rhodes havia esquecido sua camaradagem inicial com os africanos. Sua ambição direcionava todas as suas ações. Então, não podemos deixar passar esses elementos que são absolutamente decisivos na nossa compreensão da ação da empresa multinacional, né? Então, os africanos, né, que eram, na verdade, os povos que habitavam aquela região, né, as diversas tribos, né, acabaram, então, sendo confinados em campos de concentração, né, controlados por armas e cães, né? Não sei se vocês perceberam aqui, mas o autor diz que para conseguir o apoio dos políticos, está escrito aí no texto, acabei de ler, Rhodes oferecia ações da empresa.
A ação é algo que dá direito a uma parcela, né, do capital da empresa e, consequentemente, também aos dividendos dessa empresa. Se elas lucram, o acionista também ganha dinheiro. Em outras palavras, o nome disso chama-se corrupção, né? Rhodes oferecia ações para obter a aprovação dos políticos britânicos sobre os interesses deles. Existe uma vinculação muito forte aqui entre o aparelho de Estado, o parlamento, porque os políticos fazem parte do parlamento, certo? Então, existe uma forte relação entre a empresa e o parlamento. Presta atenção de novo aqui, que a gente está falando sobre isso o tempo todo. A corrupção tem como agente principal o corruptor. De novo, o corruptor. Os políticos ingleses também carregam no seu DNA a corrupção? Não sei. O que eu sei de fato é que o agente corruptor, sem o qual não teria havido a corrupção dos políticos, foi a corporação. Lá na Índia foi a companhia também. É a mesma coisa. A mesma coisa. Mais um elemento aqui que eu quero que a gente preste atenção. Esses textos são muito ricos, gente. A leitura disso aqui, ela precisa ser feita com um certo cuidado. Não só desse texto aqui, mas dos textos que vocês estão lendo para a monografia de vocês. Porque o texto acadêmico, ele é diferente de romance. Às vezes, é na entrelinha que você consegue descobrir o troço. O autor não precisa falar, mas ele mostra. Tem jeito diferente de você mostrar uma coisa que não seja necessariamente falando, verbalizando o troço. Mas veja aqui, ó. Os europeus e os americanos hoje, enfim, nos países mais desenvolvidos hoje, eles gostam muito de propagar a ideia de que o Estado é um empecilho ao desenvolvimento dos países. Bom, eu penso que, pelo menos vocês que estão passando aqui por esse estudo, dessa disciplina, desse conhecimento que vocês estão tirando daqui hoje ao longo de todo o curso, eu penso que vocês não vão aceitar mais essa conversa. É uma mesmo? total hipocrisia, né, professor? Eu acho que está muito claro que o poder econômico e o desenvolvimento da Europa, assim como dos Estados Unidos depois, não pode ser jamais desvinculado da atuação incisiva, poderosa de seus governos nacionais. Então, esse negócio de que deixa a iniciativa privada. Olhem o texto com carinho. Se o Rhodes teria, se essa empresa, companhia da África do Sul, aquela da Índia também, se elas teriam sido o que foram e, consequentemente, beneficiado a Inglaterra como beneficiaram, se não fosse a atuação do seu Estado Nacional. Porque, no caso aqui, nós estamos falando só da Inglaterra, por enquanto. Mas nós vamos ter outros exemplos aqui que vão mostrar a mesma coisa. Guardem isso, aproveitem esse elemento aqui importante, né? Então, eu estou chamando a atenção para a corrupção, porque parece um elemento regular na atuação da empresa transnacional com o país para onde ela vai. Se há discordância, portanto, se há um conflito de interesse, uma maneira usada regularmente eu digo porque no nosso caso aqui foi usado pelas duas empresas que nós estamos estudando aqui. Então eles tentam comprar os locais e vão conseguir comprar, hein? Vão conseguir comprar, porque
o poder do dinheiro corrompe, né? E não é só o poder do dinheiro. Que nós vimos aí no texto do autor, no texto anterior, que o autor diz que as empresas possuem 3 maneiras de resolver os conflitos os conflitos de interesse que elas possuem e o do Estado Nacional, onde elas operam. Ele falou da diplomacia, ele falou da corrupção e ele falou da agressão. Nós vimos os 3 aqui, na África do Sul, de novo. Primeiro Rhodes tenta convencer os africanos a entregarem tudo para ele, para os ingleses, porque isso é bom para os ingleses, para os africanos, né? É bom para os africanos. Então entreguem tudo, sejam inteligentes, sábios, né? Não reajam, se submetam, trabalhem para nós, né? Bom, como os africanos, graças a Deus, né? Como os africanos não são imbecis, eles reagem, né, a se tornarem meros instrumentos do enriquecimento da Inglaterra. Nesse caso, Rhodes vai e tenta corromper. O texto fala também da corrupção sobre os reis africanos. Não fala? Eu não sei aqui exatamente, não sei se eu vou achar isso aqui agora, mas o texto fala da corrupção. O Cecil Rhodes corrompeu os reis africanos, o tal do Lobengula. Então, uma passagem aí que fala exatamente sobre isso, né? Não estou achando aqui agora, mas enfim, se vocês depois lerem o texto com cuidado, vocês vão ver que não foi só corrupção com os políticos britânicos, com o rei e com os donos da empresa, né? Isso não foi só isso, não. Corrompeu também os africanos, né? Aí a corrupção entra como uma prática na África, porque a gente não sabe se ela existia, o texto não fala para a gente sobre isso. E aí vão dizer que os africanos também, né, tem como disse, né, o nosso grande vice-presidente, Hamilton Mourão, ele disse, não faz o ano passado, mas foi uma fala dele que ficou registrada aí na imprensa, se vocês procurarem vão achar, quando ele disse que o Brasil, o problema do Brasil é essa síntese que nós construímos, né, que mistura esse hábito de viver, enfim, com privilégios, né, dos privilégios, gostarem muito de privilégios que vêm dos espanhóis, a indolência que vem dos índios, né, dos povos que viviam na América, e ele fala da falta de... eu acho que ele usa uma outra palavra, mas ele está querendo falar da falta de vontade do trabalho, coisa parecida dos africanos, né? Veja, falta de vontade de trabalho, tanto dos africanos quanto dos índios na América, quando você trabalha na condição de escravo, só se você for louco para ter alegria com o trabalho, né? Mas eu gostaria, antes de terminar, de chamar a atenção para um último detalhe importante também para nós. Professor, eu acho que Oi, no pode falar. parte que ele oferece suborno pro Lobengula. Tá na página 76. 7,6? Que ele fala, eles bajularam o rei e ofereceram subornos a ele e a seus indunas. Isso. Embora os emissários não tivessem recebido a sua autonomia de Londres, prometeram a Lobengula proteção militar do governo britânico contra outros poderes imperiais que faziam fila por uma parte de seu território. Ok, isso mesmo. Obrigado, Letícia. Foi a Letícia que falou? Uhum. Isso. Obrigado, Letícia. E, então, quem está falando é ele, não sou eu, né? A palavra é dele, que eles ofereceram subornos, né? É um britânico que está falando de uma companhia britânica, então vamos dar crédito a ele, né? Mas o último elemento que eu queria mencionar com vocês aqui foi comentado também pela Dominique, pela Letícia, acho que principalmente pela Letícia foi falado, né? Que a Letícia ficou
parece com esse texto aqui que fala especificamente da África do Sul, né? Letícia falou sobre a compra de jornais para interferir sobre a opinião pública. Isso é importante, viu, gente? Isso é final do século XIX. Final do século XIX, os capitalistas, né, os donos das grandes companhias, os grandes investidores, já percebiam que era preciso construir uma retórica que legitimasse as suas ações econômicas, né? Seja lá onde fosse, né? No caso aí específica, no caso da África do Sul, né? Então compra-se jornais, né? E através desses jornais emite a opinião tal como você deseja, né? Não vamos esquecer que os jornais e a imprensa, antes de serem jornais e antes de serem empresa, são empresas privadas. Antes de serem jornais, né? E antes de atender interesses privados, são empresas privadas, né? Então, naquela época, Rhodes se deu o luxo de comprar um jornal. Hoje nem precisa muito. Hoje basta financiar, basta patrocinar, porque jornal não vive de venda de jornal, né? Jornal vive de publicidade. E quem paga a publicidade? É quem tem dinheiro para pagar a publicidade, né? Eu não tenho condição de pagar, né? Então, quem paga a publicidade geralmente não é quem vive de salário. O salário é o pagamento pela reprodução da vida do trabalhador, né? Então, quem paga publicidade é quem tem recursos suficientes para tanto. Normalmente são as empresas que pagam publicidade. Portanto, o jornal não vai ali publicar contra aquele que o sustenta, né? Então, o caminho hoje é um caminho mais sutil, não precisa de um empresário comprar um jornal, pode comprar, e muitos o fazem, né? Mas não precisa, basta ele financiar um jornal que já existe, um jornal privado, que precisa de dinheiro para subsistir, e, portanto, ele acaba controlando. Desde aqui a gente já começa a perceber a importância e o papel da mídia na sustentação do poder das grandes corporações, né? Então é bom registrar também isso aí, que é um outro instrumento importante que essas empresas se utilizam para controlar o seu poder. Bom, eu não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário, acrescentar um elemento. Desculpa, deixa eu falar mais uma coisinha aqui que é importante. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos me lembrar aqui. Em 1894, foi aprovado na África do Sul, controlada pelos ingleses, né, pelo parlamento sul-africano, mas que era um prolongamento do poder da Inglaterra. A famosa Lei Glenn Grey. Essa Lei Glenn Grey, de 1894, foi a precursora do apartheid na África do Sul. Então vamos lembrar, nós precisamos lembrar das coisas direitinho. O apartheid na África do Sul não nasceu na África do Sul. O apartheid sempre existiu. Mentira. Não existiu sempre, não. O apartheid, que foi a discriminação e segregação racial que houve na África do Sul, e veja que eu não estou falando da Inglaterra, estou falando da África do Sul. Na verdade, um continente onde viviam os africanos. Mas os ingleses chegaram e impuseram ali uma lei que determinava o que era permitido e o que não era permitido aos negros. E as coisas depois vão se desenvolver mais ainda no começo do século XX,
que vai ter leis assim terríveis, vocês não conseguem se falar. Bom, muitos conseguem imaginar, outros não conseguem nem imaginar o troço desse, né? Da separação de bairros, de banheiros, de calçada, por onde vinha um branco, um negro tinha que passar por outra calçada. O troço assim, o troço, enfim, quem criou isso foram os ingleses. Isso é legal. O apartheid é legado da Inglaterra e da Holanda na África do Sul, né? Então é importante aí a gente lembrar. E eu só queria fazer um último comentário, porque no final do texto aí, como a própria Letícia mencionou, o autor diz que no enterro de Cecil Rhodes havia muitos negros, muitos africanos, né? Olha, isso aí, na verdade, é um comentário assim bizarro desse sujeito, né, desse autor, porque isso não significa absolutamente nada, né? Se aquele general, tal do Ustra, tivesse vivo hoje, aquele que o Bolsonaro adora, né, citar, inclusive, como sendo referência na vida dele, se aquele cara tivesse vivo até hoje, ele morresse hoje, por exemplo, um assassino confesso, certo? Um assassino confesso. Um torturador confesso, né? Então, se ele tivesse vivo e ele morresse hoje, eu não tenho a menor dúvida que ia ter uma multidão no enterro dele. O povo é curioso. Se vocês quiserem depois, deem uma consultada na internet como foi o enterro de Antônio Carlos Magalhães na Bahia. E depois leiam um pouquinho a respeito de Antônio Carlos Magalhães, né? Porque vocês vão ver que esse negócio de multidão e enterro faz parte da lógica, né? O povo tem essas coisas, né? Então isso aí não minimiza em absolutamente nada, né, o que Cecil Rhodes fez na África. Isso aí não é reconhecimento, né, do papel de Cecil Rhodes ou dos benefícios que ele fez para a África. Isso aí é um fenômeno de natureza popular, tá? Você gostaria de fazer algum comentário, gente? Professor, Oi. que você falou de Auschwitz, né? Daí eu lembrei que eu fui para lá e tudo era cercado por cerca elétrica e o guia falou que, assim, eles faziam contagem de prisioneiro, né? Então eles tinham que ficar, assim, na neve, todos parados, eles não podiam ir no banheiro, eles não podiam se mexer e às vezes essa contagem durava dias e eles usavam cães para que eles não se mexessem, né? Para intimidar os prisioneiros. Você viu também as torres de controle? Vi o paredão de fuzilamento, tinha também várias forcas, eu entrei no crematório, fui em Birkenau também, vi como era dentro e você consegue ler até o que os prisioneiros escreviam nas paredes, assim. Uhum. Então, ao ler esse texto aí, não te despertou isso, não? Não te chamou atenção, Letícia? É a Suelen falando. Quem? É a Suelen falando. Oi, Sueli, desculpa. Pensei que fosse a Letícia, porque a Letícia também certamente visitou Auschwitz, mas isso não te chamou atenção, não, Sueli? Ou você não leu o texto? Eu não li, mas quando você comentou, com certeza eu vejo esse paralelo, com certeza. Ok. Bom, pessoal, se não tem aí mais nenhuma consideração de vocês, se vocês não querem fazer mais nenhuma comentário, então a gente pode encerrar aqui hoje. Segunda-feira nós não temos aula, é 7 de setembro, né? E a gente volta então na quarta-feira com o próximo experiência que nós vamos discutir aí, que já é século XX
e já traz aí um envolvimento de outros países e outras experiências que a gente vai poder acompanhar também. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês e a gente se encontra aí quarta-feira que vem, dia 9, tá? Um abraço para todos e um ótimo continuidade de semana para vocês. Tchau, professor. Obrigada. Obrigado aí pela aula do final de Tchau, semana. aula. Tchau, professor. Tchau. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, professor. Tchau.